Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que passaram a semana aí observando o que acontece perto da gente, e às vezes nem tão perto, mas coisas que nos afetam diretamente, coisas que merecem ser explicadas aqui, comentadas por eles, direto de Buenos Aires, nosso professor, historiador, pesquisador Clóvis Bulcão, daqui do Rio mesmo, lá do Jardim Botânico, da Lopes Quintas, né? Da Lopes Quintas está nosso economista, Manuel Tedim. No Cosme Velho, Lula Vieira, o publicitário. E Elísio Pires, fala de onde exatamente? Elísio está no ponto nobre do Rio de Janeiro. Onde, Elísio? Leblon. Coisa de rico, né? Leblon. Aliás, no ponto mais nobre do Rio de Janeiro, é bom que se diga. Né? Paulo Fraga. Paulinho, você está falando de onde? Da mansão dos Fragas? Eu estou falando de pertinho do Elísio, do Pantanal. Pantanal com vocês. Isso, exatamente. O nosso consultor Paulo Fraga, esse Conselho de Notáveis hoje, eu fiz questão de começar provocando-os, brincando com eles, porque eles tiveram uma semana puxada aí. Nossa, cheia de novidades, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também na capital federal e pelo mundo afora. Manuel Tedim, se ligou em que na semana que passou, meu caro? Me conta aí. Como você disse, é uma semana riquíssima em acontecimentos, a maior parte deles ruins, né, para variar. A Bolsa derreteu no mundo, está derretendo no mundo inteiro desde o fim do ano passado. Um amigo me comentou que estava almoçando com outro amigo dele, perdeu 40% do patrimônio dele de novembro para cá, uma coisa impressionante. Isso parece que importa só para rico, mas não é verdade, porque muita gente tem FGTS aplicado em ações, muita gente tem o fundo de previdência, que tem ações nesse fundo, então a ação desvalorizar prejudica a aposentadoria dele no futuro. É uma coisa grave e mostra a condição da economia, na verdade, da perspectiva do que será a economia no futuro, mundo afora. A Rússia avança na Ucrânia, continua bloqueando a saída ao mar, o que está causando um problema grave de abastecimento de grãos no mundo. A Ucrânia é um dos grandes produtores de grãos, de trigo, então é super relevante. E a Ucrânia fornece, exporta principalmente para países pobres da África, do Sudeste Asiático, tal, do Oriente Médio, enfim, o que deve agravar a fome no mundo. Já estão procurando soluções, mas a coisa não anda lá muito boa. No Brasil, a gente não precisa dizer muito, né? Tá essa coisa horrorosa no Senado, não sei se a gente comentou semana passada ou não, mais um furo do teto de gasto com o aval do Senado, por enquanto. Tudo indica que haverá o mesmo aval da Câmara de Deputados, aliás, dando força para esse cara que está aí no Planalto continuar, né? Pelo menos fortalece ele nas eleições. As coisas não estão muito sorridentes no mundo, não. Eu ando bem preocupado. A inflação ainda não caiu, parece que está chegando no máximo, mas ainda não está claro. Vamos ver o que acontece. Paulo Fraga, e você? Se ligou em que na semana que passou? Além do que o nosso Manuel já comentou, essa questão que ele já passou o comentário dele, que é a PEC eleitoral, isso é uma hipocrisia absoluta, né? É inacreditável uma coisa dessa natureza, né? Outra coisa que me chamou muita atenção é o atentado lá no dia da independência nos Estados Unidos, né? Que coisa lamentável. E sem querer ser profeta do apocalipse, né? Eu fico vendo aqui o que vai ser o nosso 7 de setembro, entendeu? Pelo andar da carruagem, as coisas não trazem cenários muito positivos, né? E o terceiro ponto é essa coisa da emergência climática, que, além do que nós passamos aqui no Brasil, esse episódio da avalanche na Itália, né? Isso.
nos Alpes italianos, que matou também pessoas e que é um pouco reflexo disso, né? E, enfim, então são esses aspectos que eu acho que gostaria de compartilhar com os amigos. Elísio Pires, e você se ligou em quê na semana que passou? Bom, concordo com tudo que foi dito anteriormente, mas eu também queria dar duas boas notícias. A primeira delas é que as mortes por policiais caíram 80% em um ano de uso das câmeras nos uniformes dos PMs. É uma boa notícia essa, né? Uma boa notícia. E a segunda boa notícia é que a Casa do Porto, né, que é um restaurante muito manjado lá de São Paulo, aliás, foi eleito o 17º melhor restaurante do mundo pela revista Restaurant. Então, são duas boas notícias para começar o nosso programa. Tá bom, que ótimo. Que maravilha. Por falar em comer bem, vamos à Argentina falar com o nosso Clóvis Vulcão. Professor Clóvis, se ligou em que na semana que passou? Estou tristemente ligado na decadência da nossa cidade, né? Da muito leal e heróica cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Que agora que estou aqui há um mês fora da cidade, estou numa cidade latino-americana, é que no detalhe eu vou percebendo como o Rio de Janeiro está para trás, ficou para trás. É uma cidade difícil hoje de se viver, né? Então eu sinto, por exemplo, a rua é limpa, eu sinto a presença da polícia de uma maneira que eu não podia imaginar numa cidade latino-americana. Eu ando todo dia numa praça aqui perto, no bairro da Recoleta, e outro dia, num sábado, eu passei e tinha uma rapaziada que tinha sobrado da noite, 10 da manhã. Tinham 4 rapazes bebendo na praça. Na segunda volta, eles estavam fumando maconha. Na terceira volta, a polícia tinha entrado em ação. Não prendeu, mas espantou o gado. Isso mostra que é uma polícia que a sociedade confia, chama e ela vai, né? Então são esses pequenos detalhes que eu venho percebendo no cotidiano da cidade, né? E eu vou percebendo o Rio muito decadente. Eu vi ontem na porta de um hotel um casal de brasileiros perguntando: aqui a gente pode andar tranquilamente na rua? E aqui a gente pode andar tranquilamente na rua, que eu não vi ainda nenhum fato extraordinário. Só um comentário. E num país que está numa crise econômica gigantesca, né? Isso que é importante também. Econômica e política, né? E política. E política, né? Uhum. E tudo misturado, né? Junto e misturado, né? Então, o casal de brasileiros perguntando se dá para andar tranquilamente na rua, e dá. Total, eu me sinto muito tranquilo de andar. As pessoas vão para a noite, eu vejo fila na porta de café, mas café de bairro, não é lugar badalado, da moda. Eu vejo, com crise econômica, eu vejo fila em lojas de comprar macarrão caseiro. É uma coisa assim, inacreditável, né? E para fazer uma comparação com a famosa coluna lá do Oliveto, aqui eu tentei marcar para ir no Dom Julio, que é esse restaurante super famoso, e com 10 dias de antecedência você não consegue lugar no restaurante. Não há no Rio que você chega e entra e vai estar, enfim, provavelmente vai ter lugar, entendeu? Então são esses pequenos detalhes que começaram a me chamar a atenção do tamanho da decadência do Rio de Janeiro. No Rio você pode até encontrar lugar que você não entre sem reserva, porque pode estar lotado naquele dia, sabe? Um dia, no máximo, assim, raríssimo. Nem em São Paulo você não tem restaurante que precise um mês de reserva ou de 15 dias de reserva. Não tem, o Brasil não tem mais isso. Tem outra coisa que me chama muita atenção aqui, Manuel, é que andando pela cidade eu vejo oferta de emprego. Assim, preciso, contrato. Claro que não mostra uma economia sadia, mas mostra alguma força. Só para lembrar, há 100 anos atrás, tratava-se de um dos países mais ricos do mundo. Há 115 anos atrás. Tá bom, 115, está combinado, né?
Aliás, na França, até hoje na França, tem uma frase que diz rico como um argentino. É isso. Fala isso hoje na Argentina. E você, Lula, se ligou em que na semana? Eu espero que a pudicícia do pessoal da nossa técnica me edite, mas eu vou falar uma pequena frase. Isso é tão ridículo, cara. Eu me mato de trabalhar que nem um filho. E esses caras me levam a 15ª para nego só me fuder. Isso são as declarações oficiais do nosso Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, em relação ao que dizem o escândalo, que são as mulheres dentro da Caixa. Essa foi a declaração oficial do Pedro Guimarães, que hoje escreve no Globo, dizendo que jamais na vida dele... Engraçado que eu fiquei lendo, e eu sou até uma pessoa que tento ser civilizado, eu tento ser politicamente correto, o máximo que eu posso. Eu não teria coragem de afirmar o que ele afirmou hoje no Globo, dizendo que jamais pretendeu fazer nenhum tipo, nem de cortejo a nenhuma mulher, que a mulher dele mesmo também acha, a família, que está sendo exposta ao ridículo, e ele, uma santa figura, que jamais foi abusivo no seu relacionamento. Está faltando ele declarar que ele sempre foi gay. Mas o querido Lula, ele é um dos belos exemplos que refletem bem o país que a gente vive e o governo que a gente tem. Pois é, mas eu acho que agora o vocabulário dele é bem adequado ao perfil dele. Eu acho que o presidente ele não fala isso publicamente, mas todas as declarações e o modo de agir do presidente, desde que ele é figura pública, me faz pensar, pode não ser verdade, mas me faz pensar que o Bolsonaro acha ele o máximo, que isso daí deve ser ponto positivo para o Bolsonaro. Ele fala o que pensa. Lula, eu não sei se você viu, a Folha publicou há pouco no Twitter que ele mandou fazer uma obra, os funcionários de uma empresa... A luz dos postes lá na mansão dele, alugada lá em Brasília. Custou R$50 mil. O que aconteceu? Ele mandou fazer uma obra onde? Na casa, na mansão que ele tinha alugado lá em Brasília. Mas... Estava enganado em julho de 2020. Qual o problema de fazer o que aconteceu? Obra na casa da gente. O que com tem? Dinheiro da Caixa? Com o nosso dinheiro? Com dinheiro da Caixa? Na casa, dinheiro da Caixa. Dinheiro da Caixa? Mas... Não é da caixinha, não. É da Caixa, Econômica Federal. Agora eu estou entendendo. É fora da caixa, dentro da Caixa. Tá vendo, Lula? Eu estava achando que os meninos estavam perseguindo essa pobre alma aí indefesa. Pois é, um monte de mulheres mal amadas, um monte. Isso. Eu acho que já chegou, pelos meus cálculos, a uma dezena, que, protegidas pelo anonimato, é evidente, não é uma coisa que fale abertamente com a maior tranquilidade, acusam o cidadão de ter sido inconveniente. Há gravações dele de uma grosseria em convenções, e hoje, na Folha de São Paulo, a Folha ou o Globo? Na Folha. Ele se declara uma vestal, uma candidata a Madre Superiora impressionante, e coloca a coitada da mulher como testemunha dessa retidão de caráter. Eu acho realmente que nós estamos perdidos. Isso e a minha briga interna aqui com meus colegas de bancada, com meus amigos todos, que eu não estou ultimamente admitindo qualquer tipo de discussão que seja em volta de outros nomes para presidente da República que não seja aquele que possa garantir a saída do atual presidente. Eu tenho muito medo da gente ir para vias alternativas e ter um segundo turno aí tão conturbado quanto será o primeiro. Acho que a gente tem que resolver esse problema logo no primeiro turno. É minha opinião, evidentemente, como foi a minha vida inteira, muitas vezes
sujeita a erros, bobagens, chuvas, trovoadas, e eu mesmo me desmentindo mais tarde. Mas, até o presente momento, me assusta muito qualquer tipo de fugir, de colocar como principal atividade nossa tirar o moço de lá. Lula, e o que a gente vai ler nesses próximos dias? O que você separou para a gente ler? Pois é. Eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, sendo que um deles eu não acho que seja uma leitura agradável, mas, no entanto, é muito importante, principalmente para as mulheres. É da Ana Paula Araújo, O Abuso, é a cultura do estupro no Brasil. Eu acho que é um livro pesado, desagradável, não é um bom programa, mas é muito importante a gente ficar atento a esta cultura do estupro no Brasil. Os números são assustadores. Nós estamos junto aos países, aos piores países, os piores ambientes para as mulheres, e somos uma sociedade que aceitamos a cultura do estupro como natural. E temos, assim, casos por hora. As nossas estatísticas são realmente assustadoras. Mas, para se distrair um pouco, da autora dos Tomates Verdes Fritos, tem esta gracinha aqui, que é incrível, Garota da Parada do Apito. É uma espécie de continuidade, é um livro que é uma delícia para se ler antes de dormir, para ir lendo com o prazer de uma boa prosa, de uma boa escrita. E tudo leva a crer que será o mesmo fenômeno absurdo que foi o Tomates Verdes Fritos, que, aliás, é um ótimo filme também. É isso. Maravilha. Isto posto, vamos ao ponto. Começando por você, Paulo Fraga, meu caro. Se liga em que na semana que chega, Paulão? Eu estou ligado nesses episódios todos que nós já comentamos e continuo atento à questão do cenário eleitoral, né? E confesso a minha frustração com a nossa musa e amiga do nosso querido Elísio, que votou a favor da PEC eleitoral, e não há nada que possa justificar uma atitude dessa natureza, entendeu? Então, continuo sendo eleitor dela, mas muito frustrado por esse comportamento. Só para lembrar que apenas um senador votou contra, né? Um senador. Aliás, é incrível, um dos melhores ministros da saúde da história do Brasil. É verdade, tem toda a razão. Formação, né? E excelente. Tem toda a razão. Está certíssimo. Chato, uma das pessoas mais chatas do mundo, mas excelente ministro. É verdade, também está certo. E só falta dizer que é Botafogo. Excelente senador, ele é um dos senadores mais prolíficos do Senado, com leis muito boas, muitas propostas aprovadas e sempre muito boas, muito bem pensadas. O meu único quê com Serra é uma coisa que ele nunca fez, graças a Deus, que é política monetária e cambial, mas o resto eu acho ele o máximo. O meu quê com Serra é o fato dele ter trocado a mão do ICMS do petróleo. Onde ele chega e não de onde ele sai, rebentou com o Rio de Janeiro. É verdade. Então, desde então, ele não tem a minha simpatia e muito menos meu voto jamais. Não, estou magoadinho até hoje. Olha que faz Mas tem tempo. Motivos também, né? Você tem muito não motivo. Falta motivo. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Falamos então com o Paulo Fraga. Elísio Pires, meu caro, já que você foi citado aí pelo Paulo, se liga em que na semana que chega? Eu me liguei no 2 de julho, né? Que é a data da independência da Bahia, onde aconteceu um encontro muito interessante naquela passeata. E eu até acho que se ela convidasse ele para ser vice, ele era capaz de aceitar, hein? Com certeza absoluta. E para registrar a minha intervenção sim, Simone. Tá bom. É isso. É uma boa rima, mas, como diria Drummond, não é uma solução. Nossos votos abertos aqui
nesse momento para a presidência da República. Eu fiz essa observação, pelo amor de Deus, tenho por ela o maior respeito, maior admiração e a maior simpatia. Gostaria de, num pleito posterior, eu poder votar com toda a alegria, porque é um nome sem muita crítica, é uma pessoa adorável. Por favor, para ficar bem claro, mas eu acho que nós temos que acabar com essa fatura no primeiro turno. Atende aí, Elise. É a empresa de cobrança. Não é. É que é no telefone direto que está batendo. Não é no meu celular, não. É no direto, está lá do outro lado. Está lá do outro lado. Então vai parar de tocar já. Já parou. Parou. E agora, então, vamos fazer uma ligação com Clóvis Bulcão. Clóvis, liga em que, Bulcão, na semana que chega? Olha, eu tenho um duplo sofrimento, né? Porque eu sofro pela crise brasileira e pela crise argentina, né? E eu gosto de ser estrangeiro, né? É a segunda vez que eu moro aqui eu sou mais íntimo, né? Mas eu já morei na França, eu acompanhava o cotidiano político francês, eu fiz campanha eleitoral com o prefeito da minha cidade, ele foi reeleito, ele era um cara que gostava muito do Brasil. E, por outro lado, eu fico triste, fico apreensivo com o que vai acontecer aqui na Argentina, mas aí eu sempre lembro da relação do Lula com a Dilma, né? Porque o Lula empurrou a Dilma, mas ele teve o grande mérito de nunca abriu a boca para detonar a Dilma publicamente, né? É o que a gente não vê aqui, né? A Cristina Kirchner inventou esse Alberto Fernandes, e detona ele publicamente. É uma coisa assim. Ela com aquela cara cheia de botox, sei lá que ela enfia na capa dela. Ela é uma coisa horrorosa, uma mulher feia, se acha dona da verdade. E aqui ainda tem esse ranço peronista, que é uma coisa horrorosa, que pede a naftalina. O motivo dessa crise aqui foi que. O Perón feder naftalina não é por acaso. Ele teve uma convivência muito íntima com esses produtos que conservam cadáver. Né? Mas foi aniversário de morte dele na sexta-feira, e o início da crise, que vai culminar com a demissão do ministro da Economia, eles comemoraram separados, cada um num canto, com cânticos peronistas, tocando uma bosta de um bumbo, uma coisa horrorosa, entendeu? Então eu fico feliz que a gente teve um Lula no Brasil que nunca fez o que ela faz aqui. Agora, é uma perspectiva horrorosa, né? Um país, né, Manel, foi o terceiro PIB do mundo no início do século XX, e hoje vive essa lama, né? Uma coisa horrorosa. Quando eu nasci aí, porque eu nasci aí, né? Você sabe, né? E sei. Ainda era um país bem rico. Não tinha nada a ver com o começo do século XX. Mas era ainda um país muito próximo e que tinha um nível. O que eu acho mais triste da Argentina é que um país que tinha níveis de escolaridade e com qualidade de educação excelentes, isso tudo está indo por água abaixo. Hoje os resultados da Argentina no PISA, que é uma prova internacional, OECD que faz, que é aplicada no mundo inteiro, a Argentina está péssimo no PISA. O Brasil sempre foi, né? Mas... Só para lembrar, a Argentina tem um dos solos mais férteis do mundo. Isso não perde. Eu já ouvi até alguns especialistas me dizer que tem 14 metros de profundidade lá o solo arável argentino, incrível. Em alguns lugares. Mas você sabe que no portal do Paranapanema, umas partes do Paraná também são a sul de Mato Grosso, também tem um solo espetacular. Não é do mesmo tamanho da Argentina, talvez. Na média eu acho que a gente tem mais, mas não é. Eles têm desse. Você não tem nem que falar. Você não tem que falar de Mato Grosso, sul do Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Que você conhece. Não, mas é sul do Mato Grosso do Sul. Sul do Mato Grosso do Sul. Isso. A gente fica.
Eu queria só registrar que o Manuel Tedin é latifundiário nessa região. Ele fala da sua... Latifundiário, rapaz. Quisera eu ser um latifundiário. Sei. Se você... Eu vejo o Pantanal... Família, em comparação com as outras de Mato Grosso, é uma fazenda média. Eu vejo o Pantanal, fico me lembrando muito de você, Manuel Tedin. Não, a fazenda Pantanal... Mas vocês sabem, eu vou dizer uma coisa a vocês, que uma das razões do empobrecimento financeiro e intelectual na Argentina foi com a vinda do Manuel para cá. A Argentina cresceu loucamente, entendeu? Foi o começo As pessoas não se dão conta disso, mas isso é um detalhe de suma importância. Claro. Verdade. Lula Vieira, você se liga em que na semana que chega, Lula? Olha, é monotemático, é fogo. Eu continuo preocupado com as eleições, continuo preocupado com a movimentação dos candidatos à presidência da República, porque acho que é de uma enorme seriedade. Faço apenas um parênteses, que eu sou de um tempo em que eu conheci gente que dizia com maior orgulho que não ligava para a política, não gosto de política, não discuto política, e hoje a gente percebe o mal que essa gente cometeu, ou prestou, ou fez para a sociedade brasileira. Discutir política, falar de política e tentar encontrar soluções, eu acho que é uma atitude cidadã e bastante responsável. É exatamente por a gente achar que não deve falar de política, não tem que discutir e tal, que a gente elege as pessoas que a gente tem eleito ultimamente. Manuel Tedin, se liga em que na semana que chega? Eu estou essas preocupações aí que eu já tenho, o desdobramento dessas coisas que eu falei no começo, a guerra, a inflação, bolsa, tudo isso importa. Fome no mundo, que eu acho que é um problemaço, problema dos mais graves que nós temos, no Brasil inclusive, deu uma piorada grande. Agora, além dessa coisa toda, eu quero ver o desdobramento daquela conversa do Flávio Castelo Branco com o Rubem Novaes. Eu faço parte daquele grupo de economistas, né? Eu li isso... Do Roberto Castelo Branco, né? Eu vi a briga, a conversa dos dois em primeira mão. O Roberto falou, a minha impressão, que ele falou, enfim. Eu quero ver qual vai ser... Se foi uma tragédia alguém do grupo ter vazado isso. Deve ter sido alguém de Brasília, que foi no Metrópole, né? Mas o Ministério Público Federal já disse que quer ouvir os dois, né, para saber como é que foi essa conversa. Eu quero ver o que isso vai virar. Enfim, uma conversa privada que se tornou pública. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer com eles. E com Bolsonaro não vai acontecer nada, né? Não acontece nunca, né? Esse monstro tem uma capacidade inacreditável de se livrar dessas coisas, mas enfim, a ver o que vai acontecer aí, além do que vai acontecer com Pedro Guimarães e com as outras coisas que a gente falou aqui. É lamentar que num grupo tão seleto haja gente assim, tenha gente assim. Eu prefiro não fazer comentários a esse respeito. Utiliza a privacidade para demolir, né, as pessoas. Eu lamento. É inacreditável. Que pena. Manuel Tedin, Elísio Pires, Lula Vieira, Clóvis Vulcão e Paulo Fraga. Nossos conselhos de notáveis voltam semana que vem. A gente espera com muito melhores notícias do que a gente teve hoje para contar. Afinal de contas, esse Brasil nos surpreende e o mundo não menos. Não deixe de se inscrever no nosso programa, dar seu like se gostou, seu dislike se não gostou, fazer sua crítica, dar sua sugestão. Afinal de contas, esse nosso encontro aqui é nosso mesmo. Ele vai para além da telinha e quer que você replique, repasse para nós o que você quer saber da gente, ou da gente, desse conselho
de gente que se preocupa com o Brasil e com o mundo. Nós voltaremos semana que vem. Obrigado, rapaz. Até lá. Um abraço. Até lá. Até mais, Barbosa. Ao socorro! Vai, socorro. Se liga.